Há um texto milenar, guardado nas montanhas da Etiópia por mais de 1000 anos, que contém segredos sobre Jesus Cristo que o Ocidente jamais teve acesso. Esse manuscrito, conhecido como o Livro Etíope de Enoque, guarda ensinamentos que foram deliberadamente expurgados da Bíblia que conhecemos hoje. Mas, entre essas revelações perdidas, há uma que pode virar do avesso tudo o que pensamos saber sobre o ministério de Jesus. A descrição detalhada de como ele desenvolveu seus poderes de cura, e mais chocante ainda, de onde veio esse conhecimento extraordinário que mudaria a história da humanidade para sempre. Por séculos, a Academia Ocidental simplesmente ignorou, ou sequer teve conhecimento, desse texto sagrado, preservado com uma fidelidade quase obsessiva pela Igreja Ortodoxa Etíope. Enquanto o cristianismo ocidental se firmava em traduções que sofreram inúmeras edições e alterações ao longo dos séculos, os etíopes mantiveram viva uma tradição textual que remonta diretamente aos primeiros seguidores de Jesus. O que eles guardaram não são apenas palavras, mas segredos práticos de como Jesus adquiriu suas habilidades sobrenaturais de cura. Segredos que foram sistematicamente apagados dos textos que chegaram até nós no Ocidente. Esse conhecimento perdido não trata apenas de milagres como eventos isolados e inexplicáveis. Ele revela um sistema completo de aprendizado espiritual que Jesus seguiu antes mesmo de iniciar seu ministério público. O texto etíope descreve com detalhes impressionantes como Jesus, ainda jovem, buscou os antigos mestres de cura que preservavam tradições secretas transmitidas desde os tempos de Enoque. Esses mestres, reclusos nas montanhas e desertos do mundo antigo, detinham conhecimentos sobre as forças invisíveis que governam a vida e a morte. Conhecimentos que Jesus absorveu por completo, antes de emergir como o grande curador que conhecemos através dos evangelhos canônicos. A tradição etíope preserva relatos de como Jesus passou anos aprendendo técnicas específicas de canalização de energia divina, métodos de purificação espiritual e práticas de conexão com dimensões superiores da realidade. Esses ensinamentos não eram meramente teóricos, mas profundamente práticos, envolvendo disciplinas rigorosas do corpo, mente e espírito. Tudo isso preparou Jesus para manifestar poderes que pareciam, aos olhos humanos comuns, simplesmente impossíveis. O texto revela, sem meias palavras, que a capacidade de cura de Jesus não era simplesmente um dom divino concedido instantaneamente. Era o resultado de um treinamento intenso e sistemático nas artes sagradas da cura espiritual. O que torna essa descoberta ainda mais extraordinária é que o livro etíope de Enoque contém instruções específicas sobre essas técnicas de cura. Instruções que foram preservadas, palavra por palavra, ao longo de gerações de mestres etíopes. Enquanto o mundo ocidental perdeu completamente essas práticas, relegando-as ao reino do mito e da superstição, a tradição etíope manteve vivo um sistema completo de medicina espiritual que se conecta diretamente com os métodos utilizados por Jesus em seus milagres de cura. Investigações recentes sobre esses manuscritos etíopes revelaram que Jesus não apenas aprendeu essas técnicas, mas as elevou a um nível de perfeição jamais alcançado. Os textos descrevem como ele combinou diferentes escolas de pensamento espiritual, integrando conhecimentos que vinham desde os tempos antediluvianos até as tradições sagradas de sua própria época. Essa síntese única criou um método de cura que transcendia todas as limitações conhecidas, permitindo-lhe restaurar não apenas corpos doentes, mas transformar completamente a estrutura espiritual das pessoas que ele tocava. A Igreja Ortodoxa Etíope sempre soube desses segredos, mas apenas nos últimos anos começou a compartilhar fragmentos desse conhecimento com estudiosos externos. O que eles revelaram desafia completamente nossa compreensão tradicional sobre como Jesus operava seus milagres. Em vez de atos puramente divinos que desafiavam as leis naturais, os textos etíopes mostram Jesus utilizando leis espirituais superiores, leis que governam dimensões da realidade que a ciência moderna apenas agora começou a vislumbrar.
Se você está começando a perceber que há muito mais na história de Jesus do que jamais imaginamos, você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Estamos desenterrando textos e tradições que foram escondidos do mundo por séculos, revelações que podem transformar completamente sua compreensão sobre espiritualidade, cura e o verdadeiro potencial humano. Não perca nenhuma dessas descobertas extraordinárias que estão mudando tudo o que pensávamos saber sobre nossa herança espiritual. Os manuscritos etíopes descrevem um sistema de cura que operava em múltiplas dimensões simultaneamente. Jesus não curava apenas o corpo físico, mas trabalhava com as camadas energéticas sutis que envolvem cada ser humano. Essas camadas, descritas nos textos como corpos de luz ou envoltórios espirituais, continham os verdadeiros padrões de saúde e doença. Quando Jesus tocava uma pessoa ou mesmo apenas direcionava sua atenção para ela, ele estava manipulando diretamente essas estruturas energéticas invisíveis, restaurando-as ao seu estado original de perfeição divina. Esse conhecimento não era exclusivo de Jesus, mas representava o ápice de tradições de cura que existiam há milênios. O livro etíope de Enoque traça uma linhagem direta desses ensinamentos, conectando Jesus a uma cadeia ininterrupta de mestres espirituais que remontava aos tempos antediluvianos. Esses mestres preservaram não apenas teorias sobre cura espiritual, mas técnicas práticas e específicas que podiam ser aprendidas e dominadas através de disciplina adequada e purificação interior. As descrições etíopes revelam que Jesus passou por um período intenso de preparação antes de iniciar seu ministério público. Durante esses anos, sobre os quais os evangelhos canônicos guardam um silêncio quase completo, Jesus esteve estudando com mestres secretos que lhe ensinaram os fundamentos da manipulação consciente das forças espirituais. Esses mestres, escondidos do mundo comum, preservavam conhecimentos que vinham diretamente dos anjos instrutores. Esses mestres secretos não eram figuras místicas distantes da realidade, mas guardiões práticos de conhecimentos que combinavam uma compreensão espiritual profunda com técnicas precisas de manipulação energética. Os textos etíopes preservam descrições detalhadas de como Jesus aprendeu a perceber os campos energéticos que rodeiam todos os seres vivos. Campos esses que contêm informações completas sobre saúde, doença, traumas passados e potencial futuro de cura. Essa percepção não era uma habilidade sobrenatural inata, mas uma capacidade que podia ser desenvolvida através de práticas específicas de meditação, jejum consciente e purificação dos centros energéticos internos. Durante seu período de preparação, Jesus dominou técnicas que lhe permitiam sintonizar sua própria frequência vibratória com frequências curativas universais. Os manuscritos descrevem exercícios complexos, onde ele aprendeu a harmonizar seus centros energéticos internos com padrões cósmicos específicos, criando uma ressonância direta com forças regenerativas que permeiam toda a criação. Essa harmonização não era apenas mental ou emocional, mas envolvia um alinhamento físico preciso, controle respiratório avançado e a capacidade de direcionar energia consciente através de pontos específicos em seu próprio corpo. A tradição etíope preserva registros de como Jesus desenvolveu progressivamente sua capacidade de transferir estados de consciência elevados para outras pessoas através do toque direto. Essa transferência não era simplesmente a imposição de sua vontade sobre condições doentias, mas a criação de campos de ressonância, onde a pessoa doente podia experimentar temporariamente o estado de perfeição espiritual que Jesus mantinha constantemente. Nesse estado expandido de consciência, os padrões naturais de saúde do indivíduo eram automaticamente restaurados, porque doença e imperfeição simplesmente não podem existir em frequências vibratórias superiores. O processo exigia que Jesus mantivesse estabilidade absoluta em seu próprio estado interno, enquanto criava uma ponte energética segura para elevar temporariamente a consciência da pessoa necessitada. Os textos revelam que Jesus compreendia perfeitamente que a verdadeira cura não podia ser imposta externamente, mas devia emergir da própria essência divina latente em cada pessoa. Seu papel não era forçar mudanças, mas criar condições ideais
onde a sabedoria curativa natural do indivíduo pudesse operar sem obstáculos. Essa compreensão o levou a desenvolver abordagens personalizadas para cada situação, porque cada pessoa carregava padrões únicos de bloqueios energéticos que precisavam ser dissolvidos de maneiras específicas. Algumas pessoas respondiam melhor ao toque direto, outras à projeção consciente de energia à distância, e outras ainda exigiam processos graduais de purificação interior antes que a cura física pudesse ocorrer com segurança. A tradição etíope enfatiza que Jesus nunca operava curas através de força bruta espiritual, mas sempre em harmonia perfeita, com leis naturais superiores que governam as relações entre consciência, energia e matéria física. Ele compreendia que a violação dessas leis, mesmo com as melhores intenções, criaria desequilíbrios que eventualmente se manifestariam como problemas maiores. Por isso, cada cura que realizava estava integrada ao crescimento espiritual da pessoa, garantindo que ela pudesse manter e expandir os benefícios recebidos através de sua própria evolução interior continuada. Deixe sua opinião nos comentários sobre esta revelação extraordinária. Você acredita que técnicas específicas de cura espiritual podem realmente ser aprendidas e praticadas? Ou considera que habilidades como essas são dons exclusivos de mestres espirituais excepcionais? Sua perspectiva sobre esta questão pode abrir discussões fascinantes sobre o potencial humano latente que todos carregamos. Os manuscritos etíopes descrevem que Jesus desenvolveu uma capacidade notável de diagnosticar condições espirituais subjacentes que causavam manifestações físicas de doença. Essa percepção ia muito além da observação superficial de sintomas, penetrando camadas profundas da psique, onde traumas ancestrais, padrões kármicos e bloqueios energéticos criavam as fundações para desequilíbrios que eventualmente se expressavam como problemas de saúde. Através dessa visão espiritual ampliada, Jesus podia identificar as raízes verdadeiras do sofrimento e direcionar intervenções curativas precisamente onde eram mais necessárias, frequentemente dissolvendo causas que estavam ocultas há décadas ou mesmo vidas inteiras. Essa habilidade diagnóstica baseava-se numa compreensão sofisticada de como eventos emocionais e espirituais se cristalizam em estruturas energéticas densas que gradualmente afetam o funcionamento físico. Jesus aprendeu a rastrear essas cristalizações energéticas de volta aos seus pontos de origem, frequentemente descobrindo que doenças aparentemente físicas tinham raízes em feridas espirituais não resolvidas, conflitos relacionais profundos ou desalinhamento com um propósito de vida autêntico. Suas curas, portanto, sempre incluíam elementos de reconciliação, perdão e reorientação espiritual que abordavam as causas fundamentais, muito além de simplesmente eliminar sintomas superficiais. Os textos preservam descrições fascinantes de como Jesus utilizava diferentes qualidades de energia curativa, dependendo da natureza específica de cada problema. Para condições relacionadas ao medo, ele canalizava frequências que irradiavam segurança absoluta e proteção divina. Para doenças enraizadas em raiva ou ressentimento, ele transmitia qualidades de compaixão e compreensão que dissolviam gradualmente padrões de hostilidade acumulados. Para problemas causados por desconexão espiritual, ele facilitava experiências diretas de unidade cósmica que restauravam o senso natural de pertencimento à criação divina. A tradição etíope enfatiza que essas diferentes qualidades curativas não eram inventadas por Jesus, mas representavam aspectos específicos de energia cósmica universal que ele aprendeu a canalizar conscientemente. Através de seu treinamento intensivo, ele desenvolveu a capacidade de sintonizar precisamente com qualquer frequência curativa necessária e transmiti-la através de seu próprio ser purificado, sem distorção ou diminuição de potência. Essa habilidade exigia não apenas conhecimento técnico, mas pureza interior absoluta, porque qualquer inconsistência em seu próprio estado espiritual criaria interferência na transmissão de energias curativas. Os manuscritos revelam que Jesus compreendia profundamente as conexões entre cura individual e a transformação coletiva da humanidade.
Cada pessoa que ele curava não apenas recebia benefícios pessoais, mas tornava-se um canal para a irradiação de frequências curativas elevadas em suas comunidades e relacionamentos. Essa compreensão sistêmica significava que curas aparentemente individuais, na verdade, contribuíam para a elevação gradual da consciência planetária, criando redes de pessoas transformadas que podiam facilitar processos similares para outros ao seu redor. Jesus via cada cura como uma semente de transformação que se multiplicaria exponencialmente através de gerações futuras. As técnicas específicas que Jesus dominou incluíam métodos para amplificar a intenção curativa através de estados meditativos profundos, onde sua consciência individual se dissolvia temporariamente na consciência cósmica universal. Nesses estados expandidos, ele podia acessar reservatórios infinitos de energia regenerativa e direcioná-los com precisão laser para situações específicas de necessidade. Os textos descrevem essas experiências como uma união completa com a fonte divina de toda cura, onde as limitações humanas normais desapareciam completamente e apenas amor puro e sabedoria infinita permaneciam operando através de sua forma física. A tradição preservada nos manuscritos etíopes revela que Jesus desenvolveu uma compreensão extraordinariamente sofisticada sobre a natureza temporal das doenças e como diferentes condições exigiam abordagens temporais específicas para uma cura completa. Ele aprendeu que algumas enfermidades eram manifestações de cargas energéticas acumuladas ao longo de múltiplas gerações ancestrais, enquanto outras surgiam de traumas específicos em vidas passadas ou de experiências da vida atual. Essa percepção temporal permitia que Jesus aplicasse protocolos de cura que operavam simultaneamente através de diferentes dimensões do tempo, dissolvendo padrões doentios em suas raízes mais profundas, independentemente de quando ou onde esses padrões foram originalmente estabelecidos. Os textos descrevem como Jesus utilizava estados de consciência expandida para rastrear linhagens energéticas de volta através do tempo, até identificar os momentos exatos de criação de desequilíbrios específicos. Durante esses processos de rastreamento temporal, Jesus frequentemente descobria que doenças aparentemente simples tinham origens extremamente complexas, envolvendo múltiplas camadas de causa e efeito, distribuídas através de períodos extensos de tempo. Uma pessoa sofrendo de paralisia física, por exemplo, poderia estar carregando um trauma ancestral de guerra combinado com culpa de vida passada e um medo atual de vulnerabilidade emocional. Jesus aprendeu a identificar cada camada contribuinte e a desenvolver sequências de cura que abordavam todos esses elementos simultaneamente, garantindo que nenhum resíduo energético permanecesse para recriar problemas similares no futuro. Essa abordagem multidimensional exigia que ele mantivesse uma consciência estável, através de diferentes níveis de realidade, enquanto canalizava energias curativas apropriadas para cada dimensão específica. Os manuscritos preservam descrições fascinantes de como Jesus utilizava cristais específicos e formações minerais naturais para amplificar e focar suas capacidades curativas inatas. Ele havia aprendido que diferentes tipos de pedras e minerais podiam armazenar e transmitir qualidades específicas de energia cósmica, funcionando como ferramentas de precisão para direcionar frequências curativas para necessidades particulares. O quartzo transparente amplificava intenções gerais de cura, enquanto pedras coloridas específicas ressoavam com diferentes aspectos do sistema energético humano. A ametista facilitava a cura de desequilíbrios mentais e espirituais. A esmeralda auxiliava a regeneração do coração emocional. E a safira azul promovia a comunicação clara e a expressão autêntica da verdade pessoal. Jesus não dependia dessas ferramentas externas, mas as utilizava estrategicamente para criar ambientes energéticos que maximizavam a eficácia de seus procedimentos curativos. A tradição etíope enfatiza que Jesus compreendeu profundamente como alinhamentos astronômicos e ciclos celestiais influenciavam a potência de diferentes tipos de energia curativa. Ele aprendeu a sincronizar suas sessões de cura mais intensivas com momentos específicos,
quando configurações planetárias criavam condições ótimas para a transmissão de frequências regenerativas particulares. Durante eclipses solares, por exemplo, portais energéticos especiais se abriam, permitindo acesso direto a dimensões de cura normalmente inacessíveis. Fases lunares específicas amplificavam diferentes aspectos do processo curativo, com a lua nova facilitando a liberação de padrões antigos e a lua cheia potencializando a integração de novas energias vitais. Jesus utilizava esse conhecimento cósmico para planejar intervenções curativas que aproveitavam o apoio natural de forças celestiais, multiplicando significativamente os resultados de seus esforços individuais. Os textos revelam que Jesus desenvolveu protocolos específicos para preparar pessoas que receberiam cura, a fim de maximizar suas capacidades de absorver e integrar energias transformativas. Ele compreendeu que a resistência inconsciente ou expectativas limitadas podiam bloquear severamente a eficácia de processos curativos, independentemente de quanta energia ele canalizasse. Portanto, ele criou sequências preparatórias que gradualmente expandiam a receptividade energética de indivíduos através de meditações guiadas, práticas de perdão direcionado e exercícios de abertura do coração que dissolviam bloqueios emocionais acumulados. Essas preparações frequentemente duravam dias ou semanas antes que as curas propriamente ditas fossem realizadas, garantindo que as pessoas estivessem em estados ótimos para receber transformações profundas, sem que a resistência interna sabotasse os resultados. Durante suas jornadas pelos territórios da Etiópia antiga, Jesus encontrou tradições xamânicas locais que haviam preservado conhecimentos curativos extraordinariamente antigos, transmitidos através de linhagens ininterruptas desde épocas pré-históricas. Ele passou períodos extensos estudando com curandeiros mestres que podiam comunicar diretamente com espíritos de plantas medicinais, invocar a assistência de ancestrais sábios e facilitar viagens de alma para dimensões onde a cura instantânea era possível. Essas tradições ensinaram Jesus sobre aspectos da realidade que suas experiências anteriores não haviam revelado, expandindo significativamente seu repertório de técnicas curativas. Ele aprendeu cerimônias específicas para purificar ambientes energéticos, métodos para invocar proteção espiritual durante trabalhos de cura intensivos e protocolos para garantir que energias negativas liberadas durante processos curativos fossem adequadamente transmutadas, em vez de simplesmente transferidas para outros locais. Os manuscritos descrevem como Jesus integrou esses diversos ensinamentos xamânicos com seus conhecimentos prévios para criar sínteses inovadoras que transcendiam as limitações de qualquer tradição individual. Ele descobriu que combinar técnicas de diferentes culturas frequentemente produzia resultados que superavam a soma de seus componentes individuais, criando uma abordagem de cura verdadeiramente universal e sem precedentes. Criando sinergias que abriram possibilidades curativas totalmente novas, essa abordagem integrativa permitiu que Jesus desenvolvesse métodos únicos, moldados às necessidades de diferentes povos e às condições que ele encontrava durante sua ampla missão pela região. Sua flexibilidade e abertura para aprender de todas as fontes disponíveis revelavam uma humildade espiritual autêntica, abrindo caminho para uma recepção contínua de sabedoria superior por múltiplos canais simultâneos. A tradição oral e escrita destaca que Jesus desenvolveu uma compreensão aprofundada de como traumas coletivos e feridas históricas de comunidades inteiras podiam gerar padrões de adoecimento que afetavam indivíduos, mesmo sem conexão consciente com os eventos traumáticos originais. Ele aprendeu que guerras, perseguições, desastres naturais e outras catástrofes coletivas deixavam cicatrizes energéticas no próprio tecido da realidade, numa escala local, continuando a influenciar gerações subsequentes, através da transmissão inconsciente de memórias traumáticas. Jesus desenvolveu protocolos especializados para identificar e curar esses padrões coletivos, conduzindo cerimônias de purificação em escala comunitária, que liberavam cargas energéticas acumuladas e restauravam a harmonia natural em regiões inteiras. Durante esses trabalhos de cura coletiva, Jesus frequentemente descobria que doenças aparentemente individuais
na verdade, manifestavam desequilíbrios sistêmicos que exigiam intervenções coordenadas, envolvendo múltiplas pessoas simultaneamente. Uma epidemia de depressão em uma vila específica, por exemplo, poderia estar enraizada em traumas ancestrais de fome, somados a padrões atuais de isolamento social e perda de propósito comunitário. Jesus orquestrava processos de cura que abordavam, de forma simultânea, os aspectos históricos, sociais e espirituais desses problemas complexos, facilitando transformações que beneficiavam todos os membros da comunidade, independentemente de sua participação direta em cerimônias específicas. Essa abordagem sistêmica demonstrava sua compreensão de que a verdadeira cura sempre se manifesta em contextos relacionais, e indivíduos isolados raramente conseguem sustentar transformações profundas sem o apoio de seus ambientes sociais. O Evangelho etíope revela também como Jesus desenvolveu uma compreensão profunda das interconexões entre saúde física, emocional e espiritual, de um modo que transcendia os conceitos médicos convencionais de sua época. Através de seus estudos com curadores etíopes, ele descobriu que muitas doenças físicas eram manifestações de desequilíbrios energéticos enraizados em conflitos não resolvidos entre diferentes aspectos da personalidade humana. Quando uma pessoa experimentava divisão interna severa entre seus desejos conscientes e necessidades inconscientes, por exemplo, essa fragmentação psíquica criava instabilidades no campo energético que, eventualmente, se cristalizavam em sintomas físicos específicos. Jesus aprendeu a identificar esses padrões através da observação cuidadosa das sutilezas na linguagem corporal, dos padrões respiratórios, da qualidade vocal e de outros indicadores que revelavam estados internos ocultos, mesmo quando as pessoas tentavam esconder seus conflitos por trás de fachadas sociais apropriadas. As técnicas que Jesus dominou incluíam métodos para facilitar diálogos internos entre partes conflitantes da psique humana, ajudando as pessoas a reconhecer como suas próprias resistências internas perpetuavam ciclos de sofrimento que se manifestavam como doenças recorrentes. Ele descobriu que simplesmente remover sintomas físicos, sem abordar as causas psicológicas subjacentes, frequentemente resultava no retorno da condição original ou no aparecimento de novos problemas em diferentes áreas do corpo. A verdadeira cura exigia a integração consciente de aspectos fragmentados da personalidade, por meio de processos que honravam tanto as necessidades práticas quanto as aspirações espirituais mais elevadas de cada indivíduo. Jesus desenvolveu uma capacidade excepcional de discernir qual abordagem específica seria mais efetiva para cada pessoa, com base em sua constituição energética única, histórico pessoal e estágio atual de desenvolvimento espiritual. O manuscrito preserva detalhes de como Jesus aprendeu a trabalhar com sonhos como poderosas ferramentas diagnósticas e terapêuticas. Curadores etíopes ensinaram que sonhos ofereciam acesso direto a informações sobre as causas espirituais de doenças que raramente eram visíveis por meio de exames físicos convencionais. Jesus descobriu que padrões recorrentes nos sonhos de seus pacientes frequentemente revelavam traumas não processados, medos profundos ou conflitos relacionais que geravam tensões crônicas em seus corpos físicos. Ele aprendeu técnicas para interpretar o simbolismo onírico de maneiras que forneciam orientação específica sobre as intervenções terapêuticas mais apropriadas para cada situação individual. Algumas vezes, Jesus instruía as pessoas a prestarem atenção especial a certos tipos de sonhos durante períodos específicos, usando as informações recebidas durante estados oníricos para refinar continuamente suas abordagens terapêuticas conforme os processos de cura progrediam ao longo do tempo. Particularmente revelador é o modo como Jesus integrou o trabalho com sonhos em seus métodos de cura em grupo, descobrindo que, quando múltiplas pessoas compartilhavam sonhos relacionados em períodos próximos, isso frequentemente indicava a presença de padrões coletivos que exigiam atenção especial. Ele organizava sessões onde os participantes relatavam seus sonhos recentes e exploravam conexões entre os temas oníricos e os desafios de saúde que estavam experimentando em suas vidas de vigília. Esses processos grupais revelavam frequentemente como problemas aparentemente individuais estavam, na verdade,
conectados a dinâmicas familiares, tensões comunitárias ou influências espirituais mais amplas que afetavam múltiplas pessoas simultaneamente. Jesus facilitava experiências de cura coletiva baseadas nessas descobertas, coordenando intervenções que abordavam tanto as necessidades individuais quanto os padrões sistêmicos subjacentes. As tradições preservadas destacam como Jesus desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para detectar a influência de entidades espirituais, que por vezes interferiam nos processos naturais de cura. Curadores etíopes ensinaram que certas doenças eram causadas ou agravadas por seres não físicos que se alimentavam da energia emocional negativa gerada pelo sofrimento humano. Esses seres parasitários frequentemente se ligavam a pessoas em momentos de vulnerabilidade extrema, como traumas severos, perdas devastadoras ou experiências de medo intenso, e então perpetuavam condições que mantinham suas vítimas em estados de desequilíbrio crônico. Jesus aprendeu protocolos específicos para identificar a presença dessas influências por meio de sinais sutis, como mudanças súbitas na temperatura corporal, alterações nos padrões energéticos ao redor de certas partes do corpo ou resistências inexplicáveis a técnicas de cura, que normalmente seriam eficazes para condições similares. O processo de liberação dessas influências negativas exigia uma combinação cuidadosa de proteção espiritual, purificação energética e fortalecimento da vitalidade natural do paciente para prevenir futuras reinfestações. Jesus descobriu que simplesmente expulsar entidades parasitárias, sem abordar as vulnerabilidades que permitiram sua entrada original frequentemente, resultava no retorno do problema ou na atração de influências similares. Ele desenvolveu abordagens holísticas que incluíam a cura de traumas emocionais subjacentes, o fortalecimento de sistemas de defesa energética natural e a educação sobre práticas de proteção espiritual, que as pessoas podiam usar para manter sua integridade energética a longo prazo. Esses métodos eram particularmente importantes para indivíduos que trabalhavam em ambientes com alta concentração de energia negativa, como hospitais, prisões ou áreas que haviam experimentado violência significativa. É especialmente significativo como Jesus aprendeu a reconhecer e a trabalhar com diferentes tipos de possessão espiritual, que variavam dramaticamente em sua natureza e severidade. Algumas influências eram relativamente menores, causando sintomas como fadiga crônica, irritabilidade ou dificuldades de concentração, enquanto outras criavam alterações comportamentais mais dramáticas que interferiam seriamente na capacidade da pessoa de funcionar normalmente em sociedade. Jesus descobriu que abordagens eficazes dependiam crucialmente da identificação precisa do tipo específico de influência envolvida, já que métodos apropriados para um tipo de possessão podiam ser completamente ineficazes ou até mesmo prejudiciais quando aplicados a situações diferentes. Ele desenvolveu um sistema diagnóstico sofisticado, baseado na observação de múltiplos indicadores, incluindo padrões de comportamento, qualidade energética, respostas a diferentes tipos de estímulos espirituais e informações obtidas por meio de comunicação direta com as próprias entidades, quando isso era possível e seguro. O Evangelho preserva descrições detalhadas de como Jesus aprendeu que algumas formas de possessão eram, na verdade, contratos espirituais que as pessoas haviam feito, consciente ou inconscientemente, em troca de poder, proteção ou outros benefícios percebidos. Esses acordos criavam ligações energéticas complexas, que não podiam ser simplesmente cortadas sem abordar, também, as necessidades ou medos subjacentes que motivaram a pessoa a fazer tais contratos originalmente. Jesus desenvolveu a capacidade de facilitar a renegociação desses acordos espirituais, ajudando as pessoas a encontrar formas mais saudáveis de satisfazer suas necessidades legítimas, ao mesmo tempo em que se liberavam de influências que, em última instância, eram prejudiciais ao seu bem-estar a longo prazo. Esse trabalho exigia uma combinação de compaixão profunda, sabedoria prática e coragem espiritual, já que frequentemente envolvia confrontar forças que podiam ser hostis a mudanças no status quo estabelecido.
Através desses estudos avançados, Jesus também descobriu como trabalhar eficazmente com pessoas que haviam herdado influências espirituais negativas através de suas linhagens familiares. Certas maldições, contratos ou padrões energéticos eram transmitidos de geração em geração, criando tendências a doenças específicas, infortúnios recorrentes ou limitações que pareciam persistir independentemente dos esforços individuais para superá-las. Jesus aprendeu que quebrar esses padrões hereditários frequentemente exigia um trabalho que se estendia além do indivíduo, para incluir uma cura ancestral que liberava cargas energéticas acumuladas ao longo de múltiplas gerações. Ele desenvolveu cerimônias específicas para honrar antepassados, enquanto dissolvia simultaneamente influências negativas que haviam sido perpetuadas através das linhagens familiares, criando uma liberação que beneficiava tanto a pessoa presente quanto as gerações futuras de sua família. Os ensinamentos de Enoque sobre transformação espiritual através do tempo revelam como Jesus aprendeu que a verdadeira cura frequentemente exige mudanças graduais que se estendem por períodos significativos, em vez de simplesmente buscar resultados instantâneos. O Evangelho preserva descrições de como Jesus desenvolveu uma compreensão sofisticada dos ritmos naturais de cura que honram os tempos necessários para que transformações profundas se estabeleçam de forma duradoura. Ele descobriu que forçar mudanças muito rapidamente frequentemente criava instabilidade que, eventualmente, resultava em recaídas ou outros problemas compensatórios. Particularmente revelador é como Jesus aprendeu a trabalhar com ciclos lunares, sazonais e outros padrões cósmicos que influenciam a receptividade humana a diferentes tipos de cura energética. O texto preserva calendários espirituais detalhados que Jesus usava para determinar momentos ideais para diferentes tipos de intervenções curativas. Durante certas fases lunares, as pessoas eram mais receptivas à cura emocional e à liberação de traumas, enquanto outros períodos favoreciam o trabalho físico ou transformações espirituais mais profundas. Jesus aprendeu que respeitar esses ciclos naturais frequentemente reduzia dramaticamente o esforço necessário para alcançar resultados duradouros, já que ele estava trabalhando em harmonia com as forças cósmicas, em vez de contra elas. Especialmente significativo é como o Evangelho revela que Jesus desenvolveu métodos para acelerar processos de cura, quando situações urgentes demandavam intervenção imediata, mas sempre com o cuidado de estabelecer bases energéticas sólidas que sustentariam as mudanças a longo prazo. Ele descobriu que milagres instantâneos eram possíveis quando certos pré-requisitos espirituais eram atendidos, incluindo a fé genuína da pessoa envolvida, o alinhamento com um propósito divino maior e a remoção de bloqueios energéticos que impediriam a integração duradoura da cura. O texto preserva descrições fascinantes de como Jesus aprendeu a identificar e a trabalhar com resistências inconscientes que frequentemente sabotavam processos de cura, mesmo quando as pessoas conscientemente desejavam melhorar. Muitas vezes, partes da psique humana desenvolviam apegos a doenças ou problemas, pois estes serviam a funções psicológicas importantes, como atrair atenção, evitar responsabilidades ou manter conexões com pessoas falecidas que também sofreram de condições similares. Jesus descobriu que a cura duradoura frequentemente exige abordar essas dinâmicas psicológicas complexas, além de simplesmente trabalhar com sintomas físicos ou energéticos superficiais. Ele desenvolveu técnicas para comunicar diretamente com diferentes aspectos da personalidade que podiam estar resistindo à mudança, ajudando a negociar acordos internos que permitiam a cura enquanto ainda atendiam a necessidades psicológicas legítimas que a doença vinha servindo. É particularmente revelador como o Evangelho descreve Jesus aprendendo sobre as conexões entre a cura individual e a transformação comunitária mais ampla. Ele descobriu que certas doenças eram manifestações de desequilíbrios sociais ou espirituais que afetavam comunidades inteiras, e que a cura duradoura de indivíduos frequentemente exigia mudanças nos sistemas sociais que perpetuavam as condições que geravam o adoecimento originalmente.
Essa compreensão levou Jesus a desenvolver abordagens que combinavam a cura individual com a educação comunitária e, por vezes, mudanças nas estruturas sociais que contribuíam para problemas de saúde sistemáticos. O texto preserva exemplos específicos de como Jesus trabalhou com comunidades para identificar e transformar padrões coletivos de pensamento, comportamento ou organização social que criavam ambientes propícios para certos tipos de doenças ou problemas espirituais. Um dos aspectos mais extraordinários dos ensinamentos preservados no Evangelho Etíope envolve descrições de como Jesus aprendeu a trabalhar com diferentes dimensões da realidade simultaneamente durante os processos de cura. Enoque havia ensinado que a realidade física que percebemos é apenas uma camada de uma existência multidimensional muito mais complexa, e que uma cura verdadeiramente eficaz frequentemente exige intervenções coordenadas através de múltiplas dimensões. Jesus aprendeu técnicas para acessar e trabalhar em dimensões energéticas, emocionais, mentais e espirituais simultaneamente, criando mudanças que se manifestavam em todos os níveis de existência da pessoa. Esse trabalho multidimensional frequentemente produzia resultados que pareciam milagrosos para observadores que percebiam apenas as manifestações físicas, mas que, na verdade, representavam a aplicação sistemática de princípios espirituais que operavam consistentemente em todas as dimensões da realidade. O Evangelho preserva instruções detalhadas sobre como Jesus desenvolveu a capacidade de perceber e trabalhar com campos energéticos que se estendem muito além dos corpos físicos das pessoas. Ele aprendeu que cada indivíduo existe dentro de múltiplas camadas de campos energéticos que interagem constantemente com os campos de outras pessoas, lugares, objetos e até mesmo eventos históricos. Distúrbios ou desequilíbrios em qualquer uma dessas camadas energéticas podiam criar problemas que, eventualmente, se manifestavam como doenças físicas, problemas emocionais ou dificuldades espirituais. Jesus desenvolveu técnicas sofisticadas para mapear esses campos energéticos complexos e identificar pontos específicos onde intervenções curariam múltiplos problemas simultaneamente, através de efeitos cascata que se propagavam por todo o sistema energético da pessoa. É especialmente fascinante como o texto revela que Jesus aprendeu sobre as conexões entre a cura e o propósito de vida da pessoa. Enoque havia ensinado que cada alma encarna com missões específicas ou lições a aprender, e que doenças ou problemas frequentemente surgem quando as pessoas se desviam significativamente de seus caminhos autênticos, ou resistem ao crescimento espiritual que suas almas vieram experienciar. Jesus descobriu que a cura mais profunda e duradoura frequentemente ocorre quando as pessoas se reconectam com seus propósitos autênticos e começam a viver de formas que honram suas verdadeiras naturezas espirituais. Ele desenvolveu métodos para ajudar as pessoas a identificar e superar medos, condicionamentos sociais ou outras influências que as impediam de seguir seus caminhos autênticos, reconhecendo que essa reconexão com o propósito frequentemente ativava capacidades naturais de autocura, que eram muito mais poderosas que quaisquer técnicas externas. O Evangelho também preserva ensinamentos notáveis sobre como Jesus aprendeu a trabalhar com a energia sexual sagrada, como uma força poderosa para a cura e a transformação espiritual. Muito diferente de abordagens que veem a sexualidade como um obstáculo para o desenvolvimento espiritual, Enoque havia ensinado que a energia sexual, quando compreendida e direcionada corretamente, representa uma das forças mais potentes disponíveis para a regeneração física, o despertar espiritual e a conexão com os aspectos divinos da existência. Jesus aprendeu técnicas para ajudar as pessoas a purificar e direcionar suas energias sexuais de formas que promoviam cura profunda tanto para elas mesmas quanto para seus parceiros. Esse trabalho incluía métodos para curar traumas sexuais, transformar padrões de relacionamento disfuncionais e usar a energia sexual sagrada para acelerar processos de crescimento espiritual e cura física. Através desses estudos avançados, Jesus também descobriu como trabalhar eficazmente com pessoas que estavam morrendo ou que haviam recentemente falecido. O Evangelho revela que Enoque havia ensinado extensamente sobre a natureza da transição da morte
e como ajudar as almas a navegar nesse processo de formas que minimizavam o sofrimento e promoviam a evolução espiritual contínua. Jesus aprendeu técnicas para facilitar mortes pacíficas, ajudar almas presas a se liberarem de apegos terrestres e, até mesmo em casos específicos onde era espiritualmente apropriado, facilitar o retorno de almas que haviam deixado seus corpos prematuramente devido a circunstâncias traumáticas. Esse trabalho com processos de morte e renascimento espiritual revelou a Jesus dimensões da existência que transcendem completamente as limitações da vida física, expandindo dramaticamente sua compreensão sobre a verdadeira natureza da consciência e as possibilidades para a transformação humana. Essas descobertas revolucionárias sobre o trabalho com energias sagradas e processos de transição levaram Jesus a compreender aspectos ainda mais profundos dos ensinamentos preservados por Enoque. O Evangelho revela como Jesus começou a perceber que todas as formas de cura que havia aprendido eram, na verdade, manifestações de princípios universais muito mais amplos que governam toda a criação. Enoque o havia instruído de que o universo inteiro opera através de padrões harmônicos bem definidos, frequências vibratórias que tecem a trama da existência, das partículas subatômicas às galáxias mais vastas. Jesus desvendou que enfermidades, desequilíbrios e todo tipo de sofrimento surgem quando a consciência individual se desconecta dessas frequências basilares, e que a verdadeira cura reside em restabelecer o alinhamento harmônico entre a consciência individual e os padrões cósmicos universais. O Evangelho etíope de Enoque detalha como Jesus aprendeu a perceber e atuar diretamente sobre essas frequências cósmicas. Ele aprimorou a capacidade de sintonizar sua consciência com múltiplos níveis da realidade de forma simultânea, o que lhe permitia identificar com precisão os pontos de desalinhamento e as frequências exatas necessárias para uma cura integral. Essa compreensão permitiu que Jesus atuasse não apenas em indivíduos, mas em grupos inteiros, comunidades, e até mesmo em desequilíbrios ambientais que se estendiam por vastas regiões geográficas. Ele aprendeu técnicas para harmonizar a energia de locais sagrados, purificar fontes de água maculadas por influências negativas e restaurar a fertilidade de terras devastadas por práticas humanas destrutivas. Um ponto de revelação particularmente impactante é como o Evangelho desvenda que Jesus descobriu métodos para atuar sobre o que Enoque chamava de feridas ancestrais coletivas, padrões traumáticos que se perpetuam através das gerações, afligindo famílias, tribos e povos inteiros. Jesus compreendeu que muitas enfermidades, aparentemente individuais, eram, na verdade, manifestações de traumas não resolvidos, legados por linhagens familiares ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos. Ele desenvolveu técnicas potentes para identificar e sanar esses padrões ancestrais, gerando com frequência transformações dramáticas não apenas no indivíduo em tratamento, mas também em membros de sua família que residiam em locais distantes e que sequer tinham ciência do trabalho de cura em andamento. O Evangelho desvela, ainda, ensinamentos extraordinários sobre como Jesus aprendeu a trabalhar com as dimensões temporais da cura. Enoque o instruíra de que o tempo não é linear, como a maioria percebe, mas que passado, presente e futuro coexistem em níveis mais profundos da realidade. Jesus desvendou métodos para acessar e sanar eventos traumáticos ocorridos no passado do indivíduo, mesmo que estes remontassem a décadas ou a vidas anteriores das quais a pessoa não tinha recordação consciente. Da mesma forma, ele dominou técnicas para identificar e prevenir problemas que poderiam se manifestar no futuro, caso padrões destrutivos presentes persistissem sem correção. Nessas explorações aprofundadas das dimensões temporais da cura, Jesus também descobriu como atuar eficazmente sobre as chamadas memórias celulares, informações e padrões energéticos que se armazenam não apenas no cérebro, mas em cada célula do corpo. Ele compreendeu que células individuais retêm registros minuciosos de todas as vivências de uma pessoa ao longo de sua vida atual e até de existências prévias, e que inúmeras enfermidades físicas são desencadeadas por informações traumáticas que persistem nessas memórias celulares muito tempo após o término dos eventos originais.
Jesus desenvolveu métodos para acessar e purificar essas memórias celulares, gerando com frequência curas instantâneas de condições que haviam desafiado todos os demais tratamentos. O Evangelho desvenda como esses estudos conduziram Jesus a uma compreensão aprofundada das conexões entre a cura individual e a transformação social em escala mais ampla. Enoque ensinara que as sociedades humanas são organismos vivos, suscetíveis a adoecer da mesma forma que corpos individuais, e que a cura duradoura para os indivíduos, com frequência, exigia uma atuação simultânea sobre os padrões disfuncionais existentes nos níveis comunitário e cultural. Jesus dominou técnicas para identificar e sanar o que poderíamos denominar de doenças sociais, padrões de injustiça, opressão, violência e exploração que geram sofrimento massivo e impedem o florescimento saudável de comunidades inteiras. Sobressai, com particular relevância, a descrição dos métodos desenvolvidos por Jesus para lidar com líderes políticos e religiosos que perpetuavam sistemas opressivos. Em vez de confrontá-los diretamente ou tentar forçá-los à mudança por meio de argumentos ou pressão externa, Jesus dominou técnicas sutis para despertar compaixão genuína e sabedoria naqueles que detinham posições de poder. Ele desvendou maneiras de auxiliar esses líderes a reconhecer como suas próprias ações destrutivas geravam sofrimento não só para outros, mas também para si e suas famílias, frequentemente motivando transformações voluntárias que se mostravam muito mais profundas e perenes do que qualquer reforma imposta externamente. Nesses trabalhos de transformação social, Jesus também revelou princípios basilares sobre como edificar e sustentar comunidades que operassem em consonância com as leis naturais de harmonia e cooperação. O Evangelho detalha experimentos sociais conduzidos por Jesus, onde pequenos grupos serviam como exemplos vivos de como as sociedades humanas poderiam funcionar se organizadas sob os pilares do amor incondicional, da responsabilidade mútua e do desenvolvimento espiritual compartilhado. Esses experimentos sociais funcionaram como laboratórios onde Jesus e seus colaboradores puderam testar e aprimorar métodos para sanar padrões disfuncionais que se haviam enraizado na cultura mais abrangente. O manuscrito também revela como Jesus aprimorou técnicas avançadas para atuar com crianças e jovens, reconhecendo que, com frequência, eles mantêm conexões mais límpidas com a sabedoria espiritual inata e capacidades de cura que os adultos, via de regra, perdem devido ao condicionamento social. Jesus desvendou que crianças podem, muitas vezes, assimilar técnicas de cura com grande celeridade, uma vez que suas mentes ainda não foram cerceadas por crenças sobre o possível ou impossível. Ele elaborou programas educacionais que nutriam e potencializavam as capacidades naturais de cura em jovens, ciente de que seriam eles os responsáveis por legar esses ensinamentos às futuras gerações e adaptar os métodos às necessidades de épocas vindouras. De particular relevância é como o Evangelho documenta o trabalho de Jesus com as mulheres, reconhecendo sabedorias e capacidades singulares que, com frequência, foram suprimidas ou ignoradas em culturas patriarcais. Enoque ensinara que os aspectos femininos da consciência divina, qualidades como intuição profunda, conexão emocional, capacidade de nutrir o crescimento e compreensão dos ciclos naturais, são absolutamente essenciais para a verdadeira cura e a transformação espiritual. Jesus aprendeu a honrar e cultivar essas qualidades tanto em si mesmo quanto nos outros, desenvolvendo métodos colaborativos de cura que integravam os aspectos masculinos e femininos da sabedoria divina de maneira equilibrada e harmoniosa. O Evangelho igualmente desvenda descobertas extraordinárias de Jesus sobre a natureza da consciência humana e seu potencial de expansão ilimitada. Por meio de práticas avançadas, legadas por Enoque, Jesus aprendeu a expandir sua consciência muito além das limitações ordinárias da experiência humana, acessando níveis de realidade onde podia perceber diretamente as conexões entre todas as formas de vida e compreender os propósitos cósmicos que guiam a evolução universal. Nessas condições expandidas de consciência, Jesus desvendou que a separação entre eu e outros é uma ilusão forjada por limitações perceptuais e que, em níveis mais profundos da realidade,
toda consciência se interconecta em uma unidade fundamental. Essa compreensão transformou radicalmente a abordagem de Jesus para a cura, pois ele percebeu que sanar outros era, na verdade, uma forma de curar aspectos de si mesmo que havia esquecido ou negligenciado. Ele desvendou métodos para auxiliar as pessoas a vivenciarem diretamente essa unidade fundamental, gerando com frequência transformações instantâneas no momento em que reconheciam que o amor, a sabedoria e o poder de cura que buscavam externamente, na verdade, já residiam em sua própria consciência mais profunda. Esse trabalho de expansão da consciência tornou-se uma das dimensões mais cruciais da abordagem madura de Jesus para a cura e o ensino espiritual. Por meio de todas essas explorações avançadas, Jesus desenvolveu gradualmente o que o Evangelho denomina de visão cósmica, uma compreensão abrangente de como a cura individual se conecta à evolução espiritual de toda a humanidade e, inclusive, ao desenvolvimento da consciência em níveis galácticos e universais. Ele percebeu que o trabalho de cura que realizava com indivíduos específicos era parte de um processo muito maior, por meio do qual a consciência divina se despertava para si mesma através de formas de vida encarnadas, e que cada pessoa curada contribuía para a elevação de toda a rede de consciência que interliga todos os seres. Essa visão cósmica conferiu a Jesus uma perspectiva inteiramente nova sobre o significado e o propósito de sua missão. Ele compreendeu que não estava apenas curando indivíduos, mas participando ativamente da evolução espiritual de toda a espécie humana e auxiliando no processo pelo qual a Terra inteira passava por uma transformação fundamental rumo a níveis mais elevados de consciência e harmonia. Essa compreensão infundiu em Jesus um propósito renovado e a motivação para aprimorar continuamente seus métodos de cura e buscar formas de transmitir esses ensinamentos, permitindo que outros também participassem conscientemente desse grandioso trabalho de transformação planetária. O Evangelho etíope de Enoque guarda um tesouro singular de sabedoria, que permaneceu oculto por séculos, revelando dimensões da vida e missão de Jesus que foram completamente suprimidas de outros registros históricos. Por meio desses ensinamentos preservados, podemos começar a apreender o verdadeiro escopo e a profundidade do trabalho que Jesus realizou, e reconhecer que os métodos de cura que ele desenvolveu representam apenas uma pequena amostra das capacidades espirituais potencialmente disponíveis para toda a humanidade, desde que nos reconectemos com sabedorias ancestrais autênticas e nos comprometamos seriamente com nosso próprio desenvolvimento espiritual. Mais importante ainda, esses ensinamentos nos auxiliam a compreender que a verdadeira cura jamais se resume à eliminação de sintomas ou à resolução de problemas superficiais, mas sim a uma reconexão com nossa natureza espiritual mais profunda e ao aprendizado de viver de modos que honrem as conexões sagradas que nos unem uns aos outros e ao cosmos em sua totalidade. Ao compreendermos a cura sob essa perspectiva expandida, tornamo-nos capazes de participar conscientemente do grandioso trabalho de transformação que se desenrola em nosso planeta agora, utilizando nossas próprias jornadas de cura como contribuições para a elevação coletiva de toda a humanidade, rumo a um futuro de maior harmonia, compaixão e autêntica sabedoria espiritual.